Show. Então, o que acontece? Vamos lá. Pronto. Então, o que acontece? Nas partículas fundamentais, pelo que a gente viu, são as partículas que dão origem ao universo. E aí, dentre elas, a gente viu o processo, por exemplo, da radiação beta. Como que a radiação beta ela é um elétron que sai do núcleo? Mas como que eu posso ter um elétron que vai sair do núcleo? Como isso é possível? E isso só se vai ser possível exatamente porque esse próton, esse nêutron que vai estar saindo aqui, ele vai estar se transformando em um próton e um elétron. E mais um carinha V ali. E por que ele consegue fazer isso? Porque o nêutron aqui, ó, ele é composto de elementos menores. E esses elementos menores, que são aqui os quarks, nesse caso aqui são 2 downs, né, para baixo, up para cima. Esses 2 downs, eles combinados vão gerar lá os prótons e os nêutrons. Então, pelo que a gente conhece no nosso modelo padrão, são esses os elementos que existem. Então o bóson de Higgs é um dos principais. Ele é o responsável por gerar massa nos corpos, né, o que faz com que todo o corpo tenha massa. Existem outros elementos muito importantes, como por exemplo os fótons responsáveis pela luz. No caso, os bósons W e Z, que são responsáveis pelas forças, né? Não sei se eu cheguei a comentar, mas existem 4 forças fundamentais aqui, ó, aonde a força gravitacional é dada pelo graviton. Esse cara ainda não foi descoberto. Ainda não foi provado a existência dele, mas acredita-se que isso exista. O elétron, ele é a força, o elétron vai gerar a força eletromagnética. A força forte é o que mantém, por exemplo, o núcleo estável, né? Se a gente for pensar no núcleo, eu tenho várias cargas de mesmo sinal, cargas positivas. Então, se a gente sabe que cargas iguais tendem a se repelir, então como que o núcleo se mantém estável? Então é porque existe uma força maior do que essa força gravitacional. E aí a gente dá o nome de força forte. Em comparação, a gente tem também o que a gente chama de força fraca. E aí cada um deles é responsável por um parâmetro desse. Então é como se basicamente cada molécula, cada partícula, ela tivesse um pacote de onda. O que é um pacote de onda? Ela tivesse vários pedacinhos, ou seja, quando você vai viajar, você precisa levar vários documentos, né? Identidade, passaporte, RG e por aí vai. É o mesmo processo para as partículas. Cada corpo ele vai ter ali uma quantidade enorme de partículas. Então é como se ele tivesse um pacote de onda, ou seja, uma lista de todos os itens que o cara vai ter e não vai ter. Então, existe ali a teoria do Big Bang, que foi onde surgiu essa grande unificação do Big Bang, foi o que a gente viu. O interessante é que na teoria do Big Bang, através da teoria do Big Bang, se surgiu o que a gente chama de teoria de cordas. O que é a teoria de cordas? Então, através do Big Bang, os cientistas tiveram dificuldade de unificar todas as forças, principalmente a força gravitacional, principalmente a força gravitacional. Então, qual é a ideia? O Big Bang ele considera que tudo originou através de um ponto.
E aí os cientistas estão tentando descobrir como esse ponto se comportou, como esse ponto surgiu, como é o modelo desse ponto. Então, para isso, eles criam vários modelos, contas e tudo mais. E aí o grande problema é que quando a gente vai analisar esse ponto, que é a origem do Big Bang, a gente não consegue unificar todas as forças. Ou seja, acredita-se na teoria que existia uma grande força única, e dessa força única, ela se subdividiu nessas 4 forças que a gente conhece: fraca, forte, gravitacional e eletromagnética. Só que a gente não consegue implementar e adicionar a força gravitacional. Matematicamente, a gente não consegue adicionar esse cara. E aí, por a gente não conseguir adicionar, existem outros métodos de a gente fazer isso. Ou seja, eu não consigo adicionar, beleza, mas como que eu vou adicionar? Então, eu tenho o seguinte: para unificar a força gravitacional ao modelo do Big Bang, foi-se necessário adicionar outras dimensões ao sistema. Ou seja, inicialmente a gente conhece, nosso sistema é baseado em 4 dimensões. Então nós conhecemos 4 dimensões, que é o eixo X, eixo Y, eixo Z e o tempo. Ou seja, a gente está falando de altura, comprimento e largura e o tempo. Então, a princípio, essas seriam as 4 dimensões que a gente conhece. Só que pela teoria de cordas foi-se mostrado que para que a gravidade exista, há uma necessidade de que existam outras dimensões. E aí vem vários parâmetros, né, que essas dimensões elas poderiam estar entrelaçadas, parametrizadas, que poderiam até dar origem a outras coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui. São 11 dimensões. Então, para a teoria, para a unificação funcionar, a teoria de cordas deveria prever, no total, 11 dimensões. Ou seja, o nosso universo deveria ser regido por 11 dimensões. Só que aí vem a questão: pô, mas como que eu vou enxergar essas 11 dimensões? Eu estou vendo apenas 4, né? A gente presencia, nós vivenciamos 4. E aí vem um conceito bem interessante, que é o nome que se dá, que é teoria de corda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pensa no seguinte: pensa numa corda. Então, se nós estivermos analisando essa corda, nós vamos pensar que essa corda ela só tem uma única dimensão, que é o comprimento, né? Então, para nós, vou escrever aqui. Imagine uma pessoa segurando uma corda. Então, para nós, a corda só apresenta uma dimensão, que seria o comprimento. Ou seja, você só pode andar em uma dimensão, ou você vai ou você volta. Agora, suponha uma formiga nessa corda. A formiga, além de ir e voltar, ela pode dar uma volta em torno da corda. Ou seja, ela pode ficar em ponta cabeça, né? Fazer tipo um parafuso. Então,
Para a formiga, ela teria uma dimensão a mais do que teria para nós. Então, às vezes, essa teoria, ela explicaria, esse conceito, ele explicaria por que a gente não consegue enxergar essas outras dimensões. Às vezes pode ser porque todas essas dimensões, elas estão atreladas, né, nas dimensões que a gente conhece. Olá, Jennifer, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma... Boa tarde. Então, pensa comigo. Se eu tiver uma única corda, eu vou imaginar essa corda como se ela fosse um comprimento, ela estivesse em linha reta. Mas no caso, para uma formiga, ela estaria literalmente dando uma volta nela. Então, se a gente olhar aqui a formiga pequenininha do jeito que ela pode literalmente enroscar aqui, ó, dar uma volta nessa formiga, nessa corda. Então, para ela, teria uma dimensão a mais do que a gente conhece. Né? Isso seria, por exemplo, uma teoria, que ela é de 1960, que foi postulado. Até hoje é uma grande, forte teoria. Alguma pergunta, alguma dúvida? Marina, eu tirei seu áudio, mas se quiser falar, pode falar. Show. Então, nós vimos ali o que é matéria, antimatéria. É interessante, saiu, eu acho que um artigo essa semana passada, que ele fala sobre antimatéria, né? Que a gente viu lá que a antimatéria, ela é algo muito grande, e no vídeo ele falava que a antimatéria poderia ser uma partícula fundamental, que a gente ainda não conseguiu medir. Então há teorias para tentar se medir ela. Mas terminamos o conceito aí de teoria de cordas. Então, relembrando mais ou menos o que a gente já viu nesse ano. Nós vimos o conceito, vimos toda a parte de eletromagnetismo, a parte de mecânica, a parte principal de mecânica, vimos essa parte de ondulatória, ótica. E aí, o que a gente pode ver? A gente pode ver a parte de mecânica dos fluidos, que ela é tranquila, rapidinho a gente consegue dar parecer para ela facilmente. Então, o que seria aí a parte de mecânica dos fluidos? Deixa eu... sim. Deixa eu só salvar como pra gente não perder. Fiz merda, com certeza. Mas eu vou salvar aqui de novo, porque eu acabei de fazer merda. Mas tudo bem. Então, aqui 9 de novembro. E a gente tem ali, a gente está vendo a mecânica dos fluidos. Beleza. Então, o que é mecânica dos fluidos? É o estudo do comportamento de um fluido. Ou seja, o que é um fluido? É um material que tem a capacidade de se moldar. Ou seja, pode ser um líquido, como pode ser um gás. Então, sempre que eu estiver falando comportamento, sempre que eu estiver falando de um fluido, eu posso estar falando a água, ela pode ser um fluido, o ar, ele pode ser um fluido, né? E a ideia basicamente é essa, é estudar porque ele pode se moldar. Se eu pegar, por exemplo, um copo e colocar água, a água se molda ao copo. Se eu pegar um gás e deixar ele, por exemplo, no recipiente, ele vai se moldar à geometria desse recipiente. E quando estudamos um fluido, o interessante é o quê? Para se conhecer um fluido, é importante saber. Então a gente precisa saber dele da temperatura, da pressão
Existem outros parâmetros, da viscosidade, da densidade e por aí vai. Esses são os principais que a gente vai ver por enquanto. Não vou querer me estender muito. Por que é importante saber esses parâmetros? Porque imagina o seguinte, imagina que eu tenha, por exemplo, o que já aconteceu aqui em casa. O refrigerador, a minha geladeira, ela resfria o ar, né? E no momento que ele resfria o ar, você consegue ali refrigerar o ar, você consegue congelar lá os alimentos, né? Resfriar os alimentos. Só que o que acontece? Teve uns dias em que a temperatura ela estava tão baixa, estava tão eficiente, digamos assim, que ele acabou congelando a tubulação. E aí o que acontece? O que era para fluir o material líquido, ele entupiu a tubulação e a geladeira parou de funcionar. Ela ficava estalando. Então a temperatura de um fluido é algo muito importante quando a gente vai analisar. Então, a temperatura, ela é um dos parâmetros que indica o estado físico do fluido. Ou seja, se ele é sólido, líquido, gasoso. Então, a minha geladeira, ela foi feita para trabalhar com gás. Mas como ele foi congelado pela água, aquilo ficou sólido. E aí não tem como funcionar o negócio sólido, né? Então, a temperatura ela é importante. É o que a gente tem, por exemplo, quando fala que o motor ferveu. O motor do meu carro ferveu. Ou bateu o motor. O que é bater motor? A temperatura dentro do motor ela aquece tanto que ela funde as peças metálicas. Então o motor, que seria vários pedacinhos, né, tipo um Lego que vai se encaixando, ele se torna um material só. E aí, claro que ele não vai funcionar direito. Então a temperatura ela é muito importante. E a temperatura é medida na escala Kelvin. Kelvin, imagino que vocês tenham visto temperatura no passado, por isso que eu não estou entrando muito, não resolvi dar a parte de temperatura, estou pegando o que está mais solto. E a temperatura é uma medida da escala Kelvin. E aonde eu tenho que o Kelvin, ela é a temperatura em Celsius mais 273. Então, se eu quero saber a minha temperatura na escala Kelvin, é assim mesmo, né? Opa. É assim mesmo. Estranho, pedindo para corrigir. Então a temperatura na escala Kelvin, ela vai ser dada a temperatura em Celsius mais 273. Por exemplo, uma temperatura de 20 graus Celsius, ela vai representar 20 mais 273, 293. Então, eu vou ter que essa temperatura ela vai ser dada em 293, em Kelvin. Então a temperatura ela é muito importante, porque ela está associada a essa mudança de estado. Não só a temperatura, com outros parâmetros que a gente vai ver também. O próximo da lista é pressão. A pressão, na verdade, em vez de eu falar de pressão, eu vou deixar a pressão por último, que ele é o mais chatinho. Vamos falar de viscosidade. O que é a viscosidade? A viscosidade é a capacidade do material de resistir à fluidez. Ou seja, quanto mais viscoso o material, menos ele escoa. Em outras palavras, se eu pegar um pote de água e de mel e virar os dois de cabeça para baixo, qual dos potes vai se esvaziar primeiro? É o pote de água.
Por quê? Porque a água ela é menos viscosa que o mel. O mel é viscoso. Então, a viscosidade é exatamente isso. É a tendência do material de escoar, de fluir. Então, aqui a gente tem o exemplo, aqui, ó. Olha como faz a diferença. Eu peguei o material, ó, e virei os 4 ao mesmo tempo. Ô, cacete. Aí. Pronto. Ô, caramba. Embajar. Então, imagina ali que eu tenho esse recipiente aqui. Então eu virei os 4 ao mesmo tempo. Então o que está acontecendo? No primeiro pote, ele já escoou totalmente. Então ele é um líquido fluido, não é um líquido viscoso. Já para o outro lado aqui, ó, a viscosidade ela começa a aumentar. Ou seja, tem um material que ele escoa menos. Aí imagina, por exemplo, você vai, por exemplo, tomar um banho. Imagina se a água ela fosse altamente viscosa. Então você ligaria lá a torneira, até a água chegar lá no chuveiro vai demorar aí 1 hora. Você não vai conseguir tomar banho. Então, todo o sistema de tubulação ele é projetado levando em consideração a viscosidade da água, né? Se fosse outro material, a viscosidade ela seria diferente, o processo seria diferente. Então provavelmente você teria que ter um diâmetro maior, né? Teria que ter algum pistão, poderia aquecer também, se você aquece a temperatura, isso varia a viscosidade, né? Então a viscosidade ela está associada a isso, ao quanto o material resiste à fluidez. Então aqui, botar a setinha, quanto mais para a direita, mais esse cara vai ser viscoso. Isso aí. E aí, para cada situação eu tenho um problema diferente, né? Se eu quero que tenha, por exemplo, um sistema que ele tenha um refrigeramento muito bom, eu quero que esse material ele não seja tão viscoso. Ele tem que fluir muito bem pelos meus componentes eletrônicos, né, ou componentes mecânicos. Então o óleo, por exemplo, de um carro, ele não pode ter uma viscosidade muito alta. Tanto que conforme ele vai ficando velho, que a gente chama de ficar velho, ele vai aumentando a viscosidade. Por quê? Porque ele vai aderindo à sujeira. Então ele vai ficando mais encorpado, digamos assim. Eu acho que vocês têm, quem cozinha pelo menos, tem uma noção, né, de que é algo viscoso. Você vai batendo ali o material, tipo merengue, né? Você vai batendo ele até ele ficar com aquela textura. E essa textura seria a viscosidade. O próximo que a gente tem é a densidade. O que seria a densidade? A densidade é a relação entre a massa e o volume. Ou seja, a densidade ela pode ser dada por uma letra D. Vocês vão ver muito no ensino médio letra D de densidade, quer dizer, vocês já estão terminando, né? Então espero que vocês não vejam isso no ensino médio. Mas caso faculdade, né, vocês queiram fazer algo do tipo, vocês vão ver outra letra que a gente chama de Rho, que eu não estou achando aqui, ó. Essa letra é como se fosse um P e esse cara é um Rho. Então a densidade ela é a massa sobre volume. Deixa eu botar aqui. Então massa é dado em quilograma, volume é dado em metro cúbico. Ou, se quiser, você pode dizer também que é grama por centímetro cúbico.
E aí qual é a diferença? Que, deixa eu botar aqui, eu tenho que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Essa é a relação que eu tenho dos dois. E aí vem a pergunta: a densidade é ela que relaciona se o material ele é pesado ou não. Não é muito subjetivo isso. Por exemplo, se eu tiver 1 kg de pedra e 1 kg de pena, qual que vai pesar mais? O que vocês acham aí? Então, enquanto eu fiz a pergunta, espero que tenha respondido. Acabei tendo que atender o telefone que a pessoa desligou na cara. Se você tiver 1 kg de pedra e 1 kg de pena, o que pesa mais? Mas é tudo a questão do volume. Ou seja, não adianta nada eu ter os dois, ó, 1 kg de pedra e 1 kg de pena, ambos pesam a mesma coisa. Peso está associado à massa, né? A questão é qual é o espaço ocupado pela pedra e pela pena. Então, a pedra e a pena, elas vão ter um espaço, né? Elas vão ter aqui, ó. Elas vão ter exatamente um volume diferente. Então, mostrando aqui, ó, aqui ele tem algodão e isso aqui eu acho que é chumbo, pelo menos é o que ele está falando. Então, ambos vão ter a mesma massa, ou seja, ó, é 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão. Então, deixa eu botar aqui. O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Então, na verdade, ambos vão pesar a mesma coisa. Peso está associado à massa. Ou seja, se a massa dos dois é 1 kg, então significa que os dois vão ter a mesma massa. Ambos têm o mesmo peso. Entretanto, não tem o mesmo volume. Então, eu sei o que? Quando eu falo que o material ele é mais pesado do que o outro, é muito relativo. Uma barra de ferro ela pode ser mais pesada que o papel, mas o papel pode ser mais pesado do que a barra de ferro. Se eu tiver uma barra de ferro pequenininha e se eu tiver um calhamaço de livro, que é papel, o papel vai ser mais pesado do que o metal. Então eu tenho que relacionar não com a massa só, eu tenho que relacionar com a massa e com o volume. Então, na verdade, o chumbo é mais denso que o algodão. Ou seja, o chumbo ocupa menos espaço para 1 kg de material, diferente do algodão, que ocupa um espaço maior. Então, o chumbo ele vai acabar ocupando um espaço menor do que o algodão. Então, eu posso dizer que o chumbo é menos denso, é mais denso do que o algodão, porque ele é muito mais concentrado, muito mais compactado. E aí, a gente tem um conceito de densidade que é exatamente por que, por exemplo, a água, por que a gente tem, se eu jogar uma pedra, a pedra vai afundar, e se eu jogar uma bola, a bola ela vai flutuar. Exatamente por quê? Porque a densidade vai estar influenciando.
Então, a densidade vai fazer com que os materiais mais pesados vão para o fundo e os materiais mais leves vão para cima. Não é a gravidade, é a densidade. Por isso que, por exemplo, quando o pessoal fala de garimpar ouro, né? Por que garimpar ouro é um pouco mais difícil? É um pouco difícil de achar ouro. Porque o ouro ele é um material mais pesado, ele é um metal pesado. Por ele ser um metal pesado, ele se encontra mais a fundo da nossa Terra. Então a tendência é que ele afunde, em vez dele boiar. Então é muito mais difícil encontrar ouro na superfície do que lá no fundo, né? Tanto que se eu fizer lá, eu cavar um buraco e tudo mais, eu vou achar ouro. Só que aí a questão é saber onde você vai cavar esse buraco, né? Então, para a gente ter uma ideia aqui, ó, deixa eu mostrar com relação à densidade. O meu leite, ó, leite integral, ele tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O alumínio ele é 2, ó, diamante é 3, chumbo é 11, mercúrio 13. Ou seja, dentre esses, o mais denso vai ser o chumbo. Então, se eu fizesse, por exemplo, isso aqui, ó, uma coluna de líquidos, o que é essa coluna de líquidos aqui, ó? Repare que é o seguinte, ele colocou aqui vários materiais. Ó. Vamos ver se vocês conseguem ler. Deixa eu ver se eu aumento aqui. E aí, olha que interessante. Eu tenho a bolinha de ping-pong. Ela é menos densa do que o óleo de lamparina. E o óleo de lamparina ele é menos denso do que o álcool. Então, se eu for colocar os dois, esse cara ele vai ficar em cima e o outro vai ficar embaixo. Então, por que água e óleo não se misturam? Água e óleo não se misturam porque elas são substâncias hidrofóbicas, a estrutura delas é diferente. E o outro ponto é a densidade. Então, por exemplo, digamos que água e óleo pudessem se misturar. Ou, por exemplo, quando a gente vai botar lá Nescau, e a gente mistura lá o Nescau no leite. Aí o que vai acontecer? No início vai estar tudo misturado, mas se eu der um tempo, ele vai começar a fazer um processo que a gente chama de decantação. O que é decantação? Através da gravidade e do tempo, ele vai começar a se separar. Então, quanto mais denso o material, mais profundo ele ficará. Esse é o conceito que a gente tem. Então, por que no centro da Terra a gente tem lá ferro, níquel, ouro, né? Tem os materiais mais pesados, mais densos? Exatamente porque eles vão tender a ir para o centro. Já os materiais mais leves, eles vão tender a ficar na superfície. Então, a gente tem lá o metal, né? O nosso centro da Terra. Ele é literalmente uma rocha líquida de metal. É o metal líquido que está lá. Nesse metal líquido, em cima dele, né, a gente tem lá a terra, que já é um material um pouquinho menos rígido, né? Temos a água. E aí depois a gente tem o que? O ar. Então, essas camadas se devem pela densidade. E aí, através da densidade que eu vou ter esse material, ele vai afundar ou não. Então, só botando aqui, dos fatores que faz com que a água não se misture com o óleo é a densidade. Como a água e o óleo têm densidades diferentes, então eles têm uma tendência de decantar, ou seja, ocorrer uma separação dessa. É claro que também está associado à estrutura química deles, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Então vamos para o conceito agora de pressão, que aí a gente fecha a aula por hoje. O que é pressão? Pressão, quando a gente fala lá, fulano está se sentindo pressionado a aceitar o emprego, ou pressionado a se demitir, ou pressionado a fazer atividade física. Então, pressão, ela é a relação entre força e área. Ou seja, a pressão, ela é a força que eu aplico em uma área. Então, a pressão a gente lida com a letra P. E como a gente já viu, força, né, a pressão, ela vai ser a força dividido pela área. Então eu posso dizer que a minha pressão, ela é literalmente, ela vai ser literalmente P. Deixa eu botar aqui. Aqui, 3 pontinhos. Pressão é F sobre A. Força a gente mede em newtons. E a área a gente mede em metros quadrados. Então a pressão, ela é exatamente essa unidade de newtons. Caramba, isso está difícil. Ela é realmente, ela é essa unidade de medida que é newtons por metro quadrado, ou o que a gente chama de Pascal. Então, a pressão ela pode ser dada por esse parâmetro. Existem outras unidades de pressão? Sim, existem várias. Que a gente vai estar falando ao longo aí das aulas. Mas, em resumo, a pressão ela é dada em Pascal. Então, em referência às unidades de medidas, referentes à unidade de medida para pressão, a gente vai ter o seguinte: nós temos o PSI, que é a libra força por polegada quadrada. Ela é muito utilizada em calibração de pneu. Se você for ver o pneu do carro, ou perguntar quem anda de carro, né, moto, bicicleta, existe uma calibração para o pneu e ela é dada em PSI. Existe outra unidade que é chamada de ATM, que a gente vai estudar um pouquinho sobre ela, que é chamada de atmosfera, que ela é a pressão a nível do mar. Ou seja, a gente calcula como se fosse atmosferas, né? Existe também a pressão que é chamada de bar, que é uma pressão inglesa. Vou botar em inglês. Que ela é utilizada, geralmente bar você utiliza para calcular cilindros, utilizada para cilindros de pressão. Ou seja, oxigênio, gás, por aí vai, né? Eu acho que aquela medida do gás de cozinha, que a gente vê aquele medidor, eu acho que ela é medida em bar. Tudo bem? Eu acho. Existe mais o que? Existe mmHg, que é milímetros de mercúrio, que é a pressão com base no mercúrio. É uma pressão utilizada, a gente utiliza também milímetros de mercúrio. Existe um cara chamado Bohr. Agora, saber de onde é esse Bohr eu não lembro.
Eu acho que o Bur ele é utilizado como barômetro. É medida de pressão de vento. Deixa eu ver. Pressão. Deixa eu ver. Ah não, só tem bar. Deixa eu ver, tem mais unidade de medida. Pascal, megapascal, PSI. Ó, milímetros, coluna de água, ATM. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que só. Parece que é só. Tem dB, mas dB é medida de outra pressão, pressão sonora, decibéis. Ó, massa, densidade, deixa eu ver, grandeza. BAN, que é a unidade de choque. Bell, compara intensidade, sinal de referência. Caloria. É isso mesmo. Então, a gente tem exatamente esses tipos de pressões. E aí a ideia é o seguinte. Imagina o seguinte caso. Imagina que você pega um prego e você vai colocar esse prego no balão. Então o que vai acontecer? Esse balão, a tendência dele é ele estourar. Então imagina aqui. Se eu pegar esse prego e colocar ele no balão, a tendência é que o prego ele vai estourar. Mas se eu pegar esse prego e colocar ele, por exemplo, em um lugar onde tem vários pregos, muito dificilmente o meu prego irá estourar, meu balão irá estourar. Por que isso acontece? Minha pressão é a força sobre a área. No primeiro caso, eu tenho que a área de contato é pequena. Isso faz com que a força se concentre em um ponto. Logo, a pressão é localizada e elevada. Então, quando eu tenho um ponto de contato, eu estou amplificando essa pressão. Ou seja, eu estou aumentando essa pressão. Por quê? Porque eu estou fazendo com que toda a força seja aplicada em um único ponto. Mas já no outro caso, quando eu tenho ali... Já no outro caso, quando eu tenho vários pregos, eu estou distribuindo... Eu estou distribuindo exatamente essa força. Então, como eu tenho uma área de contato grande, ele faz com que a força seja distribuída, logo a pressão ela é menor. Então vou ter uma pressão menor, que é o exemplo que a gente tem da cama de prego. A cama de prego é exatamente isso. Se o cara colocasse todo o peso dele em um único ponto, você teria que, provavelmente, o prego iria atravessar ele, iria machucar o cara. Mas como ele está se posicionando, né, e ele está distribuindo, digamos assim, essa força-peso dele, então esse cara não se machuca tanto. Tudo bem?
Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Então, a gente continua na próxima aula, conceito de pressão. Terminamos o conceito de pressão e começamos a ver as fórmulas e por aí vai. Certo, gente? Cara, então, rapidinho.